Boa noite, meu nome é Renan. Eu estava aqui pesquisando e estudando a destruição de Sodoma e Gomorra. E uma das partes que eu achei muito interessante, segundo o contexto, é a atitude de Ló mediante essa situação. Em Gênesis capítulo 19 começa assim. Vamos lá para o verso 1. Os anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-lo, postrou-se o rosto em terra, e disse: Meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés e passar a noite. E pela manhã seguiu o caminho. Não passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu, tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar uma refeição e assar pão sem fermento a eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se quando todos os homens de todas as partes de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, secaram a casa. Chamaram Ló e disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Tragam para nós aqui, foram para que tenhamos relações com eles. E Ló saiu da casa e fechou a porta atrás de si. Ele lhe disse: Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhe, tenho duas filhas, que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não faça nada com este homem, porque se acharam debaixo da proteção do meu teto. Saiu da frente, gritando, e disse: Este homem chegou aqui como estrangeiro. E agora que se é o juiz? Faremos a você pior do que a ele. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram-se de cegueira os homens que estavam à porta da casa, mais jovens e os mais velhos, de maneira que não conseguiram encontrar a porta. E os dois homens perguntaram a Ló: Você tem mais alguém na cidade? Genro, filhos, filhas ou qualquer outro parente? Tirei daqui, porque estamos para destruir este lugar. Mas acusaram feitas ao Senhor contra este povo, tantas que ele não enviou para destruir a cidade. Que nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, as quais ia casar com suas filhas, e disse: Saia imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que estava brincando. Ao arraiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: Depressa, leve daqui a sua mulher e as suas filhas, e você também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele excitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram para a cidade, porque o Senhor teve misericórdia dele. Só até aqui. Vamos lá. Primeiro que Sodoma e Gomorra era uma cidade rica, só que estavam caindo por sodonismo. Sodonismo é a prática do sexo anal, é homem com homem e vice-versa. E a palavra do Senhor diz que isso irritou muito ao Senhor. Porque antigamente Sodoma e Gomorra foi salvada pelo Deus, só que ao passar do tempo, eles começaram a ir para a parte da iniquidade, ao sodonismo. E isso começou a irritar muito o Senhor, porque eles começaram a pegar estrangeiros, começaram a fazer maldades. O Senhor tinha parado com Abraão: Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão falou: E se eu encontrar 50 justos, por amor dos 50 justos, você poupar a cidade? E Abraão foi ali dialogando com Deus, e chegou até 10 justos, mas não tinha 10 justos na cidade. Porém o Senhor lembrou de Ló, que era sobrinho de Abraão, e enviou 2 anjos para lá. Tanto que quando os anjos chegaram, Ló estava à porta da cidade. Ali Ló, vendo aqueles 2 homens, o convidam para sua casa para lhe dar alimento. E ele insistiu, e os homens falaram, os anjos: Então não é bom que a gente fique na praça. E eles vão até a casa de Ló. E ali a palavra do Senhor nos ensina
que no momento que aquelas pessoas da cidade de Sodoma olharam aqueles homens famosos, homens bonitos, mas não sabiam quem eram anjos do Senhor. Eles foram até a casa de Ló e bateram a porta. Ei, tragam esses 2 homens, que a gente queremos ter relações. Homens novos e homens velhos, não eram poucos, eram bastante. E Ló, vendo aquela atitude, ele pensa, ele está sob a minha proteção, está no meu teto, então eu tenho que protegê-lo. E Ló ali oferece as suas 2 filhas, para aqueles homens velhos e novos fazerem o que eles quiserem. Então nesse instante eu vejo que Ló ia oferecer aqueles homens as suas únicas 2 filhas que estavam noivas, iam se casar. Então neste momento ele não pensa 2 vezes, ele oferece. E neste momento eu começo a analisar que aqueles 2 anjos ficam quietos. Mesmo assim o pessoal pegou Ló e puxou com violência para fora da casa. E quando eles iam arrombar a porta, os anjos pegam no braço de Ló e puxam para dentro e fecham a porta. E ali os próprios anjos cegam aqueles homens cujos eles não conseguiam achar mais a porta. E aquela confusão passou. E ali os anjos falaram a Ló: essa cidade será destruída. Você tem genro, família nessa cidade? E Ló, ele vê que o Senhor lembrou dele. Mesmo as suas filhas, não tendo exemplos de pessoas de fora, mesmo a tua mulher que ia contra Ló, falavam mal de Ló. Tanto que quando eles estavam fugindo da Sodoma e Gomorra, a mulher olha para trás, simbolizando que ela queria voltar para o pecado. Porém o pecado ia ser destruído, a cidade não ia mais ficar em pé. E neste momento a palavra do Senhor diz que por causa disso Ló queria ficar na cidade. E esses 2 anjos pegam no braço de Ló e das suas filhas e da sua esposa e tiram à força. E Ló, ele se dirige a uma cidade pequena. Os anjos primeiro mandaram ele subir as montanhas. Só que Ló pergunta: tem uma cidade que dá pra gente correndo daqui e chegar lá, uma cidade pequena. Os anjos permitiram que eles fizessem isso. E com a ordem de Deus, quando eles saem daquela cidade, a cidade foi destruída. Quando a palavra nos menciona, anjos são mensageiros. Pela cultura hebraica antiga, não era permitido falar o nome do Senhor em vão. Então Deus comunicava através de seus mensageiros, de seus anjos. Se você for analisar essa palavra, também há uma outra referência a anjo do Senhor. Quando a Bíblia fala ao anjo do Senhor, fala do Deus Altíssimo, do anjo criador, do anjo que criou todos os outros, não daquele que foi criado. Então, desta maneira, o Senhor enviou 2 anjos mensageiros naquele local, e ali lembrou de Ló devido à conversa que teve com o seu tio. O tio de Ló é Abraão. E ali salvou a vida de Ló. Então nessa palavra que eu quero dizer, muitas das vezes a gente somos atraídos por erro, pelo pecado, e não queremos sair. Irmão, eu quero te lembrar que não deixe para sair dele quando estiver complicado. Porque se o Senhor pegar no teu braço, vai doer. O Senhor está te avisando, não volte para Sodoma. Não volte para Gomorra, porque tudo será destruído. Fique com essa palavrinha.